O leão tem uma figura ruim, né? Mas é mentira. Que é mentira. O leão é defensor. A sociedade é defendida pelo leão, não agredida. A gente deve fiscalizar. Sim. E sempre importante saber quem nós estamos colocando nos órgãos de gestão. Quer pôr o seu CPF no cupom? Não quero que a Receita desculpa. A Receita já sabe Sim. tudo. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Começando aqui mais um AlphaCast, nosso podcast obrigatório, seu podcast obrigatório, semanalmente aqui com muitas novidades e hoje, não diferente, tenho convidados ilustríssimos aqui na nossa mesa. Vou apresentar todos, depois a gente fala com cada um. Tenho aqui Humberto Masatoshi Matsuda, acertei, né? Lorena Cipriano e a Nívia dos Reis. O Humberto e a Lorena são representantes do Cidadania Fiscal, certo? Da nossa Receita. E a professora Nívia, que é coordenadora da Escola de Negócios aqui da Universidade, também veio bater esse papo com a gente. Temos muito o que falar aqui sobre tributos, sobre fiscalização. Mas existe um pesadelo por trás desse assunto, não é? Por que a sociedade tem tanto medo de falar disso, gente? Vocês conseguem me explicar de uma forma mais breve? A sociedade, primeiro, boa tarde, Boa tarde. à nossa audiência. Boa tarde, E boa noite ou aqueles que bom nos dia, a hora que assistem. alguém for ouvir. Sim, né? bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que as pessoas nos assistirem ou nos ouvirem. Excelente dia a todos. Muito bom. E semana também, né? Toda semana corrida ou que venha a correr, mas por que as pessoas têm tanto medo, às vezes, da tributação, dos Sim. tributos? Acham que é algo como tipo de repressão do Estado, do governo, nessas cobranças, mas é algo muito diferente disto. É. Tributo, ele serve para financiar a sociedade, financia o Estado para que o Estado possa realizar ações coletivas para a realização do bem comum para a sociedade. A gente pode ter um exemplo disso de uma forma mais prática, sim, Lorena? Com certeza. Com certeza. Todo benefício público que a gente tem, estradas, saúde pública, escola, infraestrutura, tudo isso vem da arrecadação de impostos, né? E voltando um pouco à sua pergunta, uma das coisas, as pessoas temem aquilo que elas não conhecem, Sim. né? Então, a falta de conhecimento, de saber o porquê que existe o tributo, leva a esse medo. Né? Então, você só vê o impacto financeiro, você não vê o porquê. Então, esse é um dos objetivos da cidadania fiscal. É mostrar à sociedade, a todos, os porquês. Por que eu pago o tributo? Né? Como o Humberto falou, da importância que isso tem para a sociedade como um todo. Vocês são representantes do Cidadania Fiscal, né? Sim. O que significa isso? O que representa isso como para a nossa sociedade? É a pessoa saber que existe um pacto entre todos os cidadãos da sociedade, no sentido de que possamos viver em coletividade. É diferente de viver sozinho. Sim. Você, por exemplo, Breno, conseguiria viver sozinho, num lugar solitário, sem ninguém à sua volta? Não, porque eu não sei fazer Isso é fogo, impossível, né? não é verdade? Isso é impossível. Eu não viveria, porque eu nem sei nem cozinhar. Então, pense bem, nós temos que viver em sociedade. E para viver em sociedade, temos que pensar naqueles que são mais fracos. Sim. Somente os mais fortes viveriam se não existisse o Estado. E onde existe o Estado realiza obras e serviços públicos, como a Lorena relatou aqui, saúde, educação, segurança públicas, infraestrutura, a manutenção do Estado, tudo isso é cotizado entre os membros da sociedade. Tudo é cotizado. Nós vivemos desta forma em sociedade. A cidadania fiscal tenta esclarecer como é essa vida em sociedade. Qual o dever cívico de cada cidadão. O cidadão não tem só direitos. Ele tem que antes cumprir alguns deveres, Sim. porque sem os deveres cumpridos não há como garantir os direitos de todos. Como que se sustenta um hospital público sem recursos? Por enquanto, o dinheiro não nasce em árvores, né? Ou não chove das nuvens. Então, é preciso ter recursos. E recursos a própria sociedade leva para o Estado. E o Estado aplica na sociedade. Retorna para a sociedade. A cidadania fiscal tenta esclarecer esta situação de contribuição de todos para que todos tenham a realização do bem comum.
Entendo. Me parece que falar sobre tributação e esse pesadelo todo é uma coisa lá de trás, né? Talvez se a gente aprendesse isso na escola, fosse mais fácil, né? Pois É é, histórico. então, é isso mesmo, porque antigamente nós tínhamos disciplinas como educação moral e cívica, organização social e política brasileira, estudo de problemas brasileiros, que tornou-se depois estudos brasileiros, tudo no nível superior, estudo de problemas brasileiros e estudos brasileiros, mas hoje nós não temos uma disciplina que abarque a questão da tributação. E a cidadania fiscal, a educação fiscal, visa esse aprendizado, já desde a criança pequena, saber para que servem os tributos. Eu faço um testemunho meu. Eu aprendi da existência do imposto sobre a renda pessoa física aos meus 10 anos. Como? A Receita Federal e o Ministério da Educação e Cultura foram à minha escola em São Paulo, Bacana. no Fundamental, aos 10 anos, e mostraram o que é o imposto sobre a renda pessoa física. Distribuindo uma cartilha do Dona Formiga com Patatu, imposto de renda, isso em 1970, faz alguns anos, né? Mas, olha, jamais se esqueci da existência do imposto sobre a renda da pessoa física. Não pensava nem sequer ir para a Receita Federal, vir para a Receita Federal. Mas, então, é um processo de aprendizado que tem que levar anos para que seja, assim, inserido, sabe, no subconsciente das pessoas. Por exemplo, muitas pessoas dizem, como você relatou, sonegação fiscal desde o Brasil colônia. Sim. Assim, não querer ser tributado. Já deixa a Aurolina falar. Não quer ser tributado. Por quê? Eles dizem o seguinte, o leão é repressor. O leão tem uma figura ruim, né? Mas é mentira. Que é mentira. O leão é defensor. A sociedade é defendida pelo leão, não agredida. Sim. Porque o leão defende os cidadãos da sociedade, aquele que cumpre com os deveres para que possam existir direitos para a sociedade. Sem esses deveres cumpridos, não há como garantir direito nenhum para os cidadãos. Aquele que foge do leão é aquele que está à marginalidade da lei. Ou seja, não está contribuindo com a sociedade. Então, ninguém deve temer o leão. O leão é bonzinho. Muito bom, justo, viu? É justo, ele não agride as pessoas, ele somente defende a sociedade. Muito bom. Complementá-lo, E né? dessa questão do leão é interessante, porque se você for levar isso para a vida prática, né, o leão, ele é o rei da selva, né? Aquele que protege toda a fauna, né? Então, existe essa visão do leão, a gente tem que mudar esse estigma do leão que vem abocanhar. Mas é o leão que ele está ali promovendo a justiça social, né? Então, essa figura do leão, ela foi colocada de uma forma ruim e ela precisa ter essa alternativa, essa visão modificada para esse sentido que o Humberto falou. É um sentido de proteção, né, de justiça fiscal. Eu acho bom que a gente está falando aqui do ensino básico, né? Mas na graduação a gente já tem ações que promovem isso, que eu acho que a professora pode falar isso para a gente aqui, que tem uma relação, inclusive, também, né, com a fiscalização, a fiscal, cidadania fiscal, né? Conta para a gente um pouco, por favor. Isso. Como o próprio professor Humberto mencionou, o ideal é ações de cidadania, o conhecimento trazer desde a infância. E infelizmente, não são todas, hoje já não temos mais tantas disciplinas que trabalham isso com a criança. E no ensino superior, é o momento que está passando pela formação do aluno. É o momento em que está sendo construído toda a trajetória profissional. Então, é o momento de ensinar aos alunos, né, senso de cidadania, de responsabilidade social, né, e também, mais do que isso, também é o momento que o aluno tem a oportunidade de vivenciar na prática, em conjunto com a comunidade, tudo aquilo que ele aprende em sala de aula. Então, uma relação de ganha-ganha. Né, o aluno ele ganha a oportunidade de adquirir a prática profissional com a comunidade e a comunidade também tem os seus benefícios de receber atendimentos supervisionados por professores capacitados, por profissionais, que aí entra onde o papel
o papel da universidade, né, de acompanhar o aluno e prestar esse serviço. Então, todos saem ganhando, né? E é nesse sentido que nós estamos firmando essa parceria juntamente com a Receita Federal, que tem um belíssimo trabalho, né, de cidadania fiscal, e onde nós pretendemos ampliar cada vez mais a atuação, né, dos nossos alunos, exercer o papel da universidade atuando na comunidade. Esse é o nosso papel. Maravilha, Nívia. O auditor, né, ele é uma figura que geralmente ele também tem essa nuvem por trás dele, né, que traz esse medo de... E o senhor deixou muito claro, né? Quem tem medo é porque tem alguma coisa a perder, né? E o que é o papel do auditor? Para a gente deixar muito claro aqui para quem está nos acompanhando. O auditor fiscal tem vários papéis, né? Então, assim, já ajudei muito a comunidade. A minha primeira missão como auditor fiscal foi a de trabalhar no plantão fiscal pessoa jurídica, em delegacia em Brasília, onde eu esclarecia dúvidas dos contribuintes, dos contabilistas, pessoas que estavam assim, profundamente perdidos. Nosso intuito, primeiro plano, ajudar as pessoas. Essa é a missão nossa. Depois, lógico, vamos fazer análise de processos em andamentos também, como trabalhamos na aduana, verificando ilícitos aduaneiros, contrabando, descaminho. A diferença, para quem não sabe, contrabando é comercialização de mercadorias proibidas de negociação. E descaminho é a negociação de mercadorias sem o devido recolhimento dos tributos devidos. Isso na seara internacional, né? Relações do Brasil com o resto do mundo. Então, veja bem, fazemos trabalho de fiscalização quando necessário e reprimimos, sim. Aí é o União que aplica o rigor da lei. Sim. Por quê? Porque a pessoa transgrediu as normas. Efetuamos aquilo que chamamos de lançamento de ofício, aí com multa alta. Mas para aquela pessoa que merece essa sanção penal. Sim. Nem todos merecem, mas essa pessoa mereceu. Agora, por outro lado, orientamos sempre a sociedade. E posso dizer a vocês que desde 12 de abril de 2002 trabalho com a educação fiscal. A Receita não tinha como papel oficial esse programa, mas como voluntário trabalhar. Então, trabalho já há 24 anos e pouco, muito tempo como voluntário apenas, né? Sem a oficialização por parte da Receita, mas sempre tentando conscientizar a sociedade sobre o dever cívico de recolher, porque existe diferença entre pagar e recolher. Pagar é tirar do próprio bolso, recolher é tirar do bolso aquele dinheiro que você cobrou de alguém. É o caso do comerciante, do industrial. O ICMS, por exemplo, Imposto de Competência Estadual, ele é pago pelo consumidor final. O IPI, de competência federal, é pago pelo consumidor final. O comerciante industrial tem a mera função, missão de levar aos cofres públicos. Daí sempre brinco nas palestras, né? É que se a pessoa, por exemplo, estamos na época da declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, se der imposto a pagar, por algum motivo a pessoa não pagar, não recolher, se morrer ela vai lá para o purgatório, redime as penas e depois sobe aos céus. Mas se sonegar IPI e ICMS que você repassa para o consumidor, se morrer vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque apropriou-se de forma indevida de recursos da sociedade, pago por um terceiro que assumiu o ônus econômico. E daí esse recolhedor, não pagador, esse recolhedor não recolheu os cofres públicos. Percebem a diferença? Sim, claro. Essas situações, sintonias, a gente tenta sempre passar para a sociedade por meio das nossas palestras de cidadania fiscal. E a cidadania fiscal da Receita Federal do Brasil, já oficializada, tem vários programas. Um é esse que a professora Lívia relatou. Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal NAF, que firmamos parceria já há alguns anos atrás, estamos reativando, né, professora Lívia, com a Unialfa, nas unidades aqui da Perimetral, Bueno e da Mutirão também, né, professora? Estamos nas duas, mas a intenção é em todas. Em todas. E nós queremos as três, tá? Em todas as unidades. É fato claro. Isso que nós queremos, né, Lorena? As três unidades. Claro. E, assim, efetivamente, e atendendo, assim, cada uma, pelo menos umas 2.000 assistências. Nós chamamos de assistência o atendimento que o estudante proporciona, porque o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, ele é para o estudante, para o futuro profissional, para que ele tenha experiência prática de vida, de percurso social, de responsabilidade social, profissional,
a interação com as pessoas. Sim. E é tudo gratuito também, não é? Tudo gratuito. Atendimento do NAF é gratuito. Serviço público não é gratuito, Breno. Ou é? Não é gratuito. Essa é uma boa porque pergunta, né? a tributação é paga, recolhida. Entenderam a diferença? Pagar Sim. e recolher, né? Então, é sustentada pelos tributos. O serviço público é sustentado pelos tributos. Então, se você chegar lá no posto de saúde, tomar uma injeção, uma vacina, já está pago. Sim, ela Mas não é gratuita. de graça. Muitas pessoas falam assim, é de Quem graça. que paga a vacina? Toda a sociedade. Toda a sociedade. Todos nós. De algum imposto específico ou não? Não, Vários Não tem tributos. como a gente dar esse título não. do tipo assim, vamos, já que você tocou no assunto, Uhum. e a gente está aqui tirando dúvidas, eu faço meu imposto de renda. Sim. Certo. E aí as pessoas falam, né? Ah, por que eu estou lá recolhendo, né? Ou pagando, enfim. Para onde vai esse dinheiro do imposto de renda? Tem um lugar específico? Não, ele vai para os cofres públicos, vai para o cofre público. Lá, com o Congresso Nacional, que vai definir como será feita a distribuição desses recursos. Agora, a gente tem uma campanha, né, Humberto? Vamos Isso. aproveitar do imposto de É renda, outra que é modalidade de cidadania. uma outra modalidade de cidadania fiscal, outro projeto da Receita Federal, que é a destinação solidária. Que é o que você, quando você pode, neste momento, destinar uma parte do imposto de renda para onde você quer. Para um fundo específico da criança ou do adolescente ou da pessoa idosa. Então, essa é... E na própria declaração do imposto de renda, você pode destinar, fazer essa destinação. Então, a nossa campanha é de orientar a população, porque neste momento, em especial, você pode definir para onde realmente vai o seu tributo. Legal Para onde isso. vai o seu imposto. Qual que é a vantagem de fazer isso? Se você, por exemplo, tem uma instituição que você sabe que faz parte de um fundo da criança e adolescente, crianças que precisam de apoio ou da pessoa idosa, que você conhece e confia e ela está ligada a um conselho municipal, você pode direcionar o fundo para lá, que essa instituição, que é credenciada, ela vai receber os recursos. Entendi. Então, ela vai atuar com este recurso que foi destinado para ela especificamente. Muito bacana. É porque Então, se você pagar o imposto sobre a renda, ele vai lá para o Tesouro Nacional. E o Tesouro que vai Não decidir. fica na Receita, tá? Muita gente Sim. pensa que a Receita Que a Federal Receita fica de que tem. posse desse Fica com tudo, recurso. não. Não, a Receita passa tudo. Aliás, nem entra na Receita, vai lá Vai tudo direto para os pros cofres cofres. públicos federais. Se esse dinheiro vai retornar para o município, a gente não sabe. Entendi. Mas, assim, complementando, o imposto sobre a renda tem a participação dos estados, Distrito Federal e municípios em parcela do imposto sobre a renda. Dos tributos, o mais justo que entendemos é a contribuição de melhoria, porque nós temos 5 espécies de tributos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, as contribuições sociais, né? E empréstimo compulsório, esse é só federal. Tá? Contribuição de melhoria, por que seria o mais justo? Porque a realização de uma obra beneficia o determinado imóvel que a pessoa possui, valoriza o imóvel e muito, daí você paga esse tributo. Tá? São as 5 espécies tributárias, são essas que eu citei. Dos impostos, digo que o imposto sobre a renda é o mais justo, que é progressivo, tem uma tabela de progressividade. A gente queria que fosse mais progressivo, com certeza. Tá? É um imposto direto. Somente é indireto quando o empregador retém na fonte, que é esse imposto retido na fonte, quando a gente faz a declaração, joga o imposto retido na fonte como antecipação do devido para calcular um valor a pagar ou a restituir. Perfeito? Então, veja bem, aquela questão que eu brinquei aqui, que eu vou brincar de novo. Se a pessoa, o empregador, reter o imposto sobre a renda na fonte do seu empregado, ou a contribuição previdenciária do empregado, e não recolher também, se morrer, vai para o inferno. Porque também se apropriou de recursos de terceiros. Entendi. Percebem a questão, né? As brincadeiras a gente faz para que a pessoa consiga captar no seu subconsciente. E peço a quem assistia, ouvia as nossas falas, minha e da Lorena, e da professora Nívia, né? Já fui professor também, gente, na Estácio Saco, junto com a professora Nívia. Não posso fazer propaganda de outra instituição, mas só para falar do nosso histórico, né? E sempre, durante as aulas, como professor, nas palestras, falo o seguinte para o público. Após ouvirmos e assistirmos, sonhem conosco. Se gostaram, agora se odiaram, detestaram, tem um pesadelo, pelo menos, é sinal que estão se lembrando de nós nas nossas falas, né, em vermos, né?
Aí vai depender do Que fique gosto da marcante. pessoa, né? Mas o que marcar aqui no subconsciente, excelente. Né? Então, nós já falamos de 2 programas de cidadania fiscal da Receita, não foi, Luna? Foi. No NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, e Destinações Solidárias, que é Eu Sou Cidadão Solidário, é o programa. Então, assim, após o momento de pagar, né, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física, pessoa jurídica pode destinar 1% se ela apresenta apuração pelo lucro real. Tá? 1% pode ser destinado para algum dos fundos. E a pessoa física, máximo de 6% de todos os fundos existentes. Agora, diretamente na própria declaração, esses 2 que a Carolina disse aqui, Fundo para os Direitos da Criança e do Adolescente e Fundo dos Direitos de Proteção à Pessoa Idosa. Por quê? Porque o dinheiro, o recurso vai ficar diretamente no município onde a pessoa deseja que ele fique, para que não vá para Brasília e depois não retorne. Dependendo de uma emenda parlamentar, alguma situação, porque retorne. Isso se retornar, se tiver um parlamentar disposto a trazer esse recurso. Percebeu? Isso, né? Aí vamos falar dos outros programas de cidadania fiscal da Receita Federal que apresentamos para a professora Lívia, aqui para a direção de escola, da instituição de ensino superior que desejamos que seja levado. A conscientização tributária tem que ser permanente. Como te disse, 24 anos já trabalhando e é difícil conscientizar a com sociedade. certeza. Não é fácil, né? Mas a Receita hoje trabalha com a conscientização tributária. Esse é um outro programa. Outro programa. Nós falamos de 3 por enquanto. Isso. Né? Aí tem o Receita Cidadã. Receita Cidadã. Quer falar um pouco sobre Receita Cidadã? Depois falo os outros. Pode falar. O Receita Cidadã é um programa de transformação e destinação das mercadorias apreendidas, né? E a transformação delas, que é uma mercadoria que deveria, por exemplo, ser destruída, Sim. ela vai ser transformada em algo que retorna à sociedade de forma útil. Então, é um dos programas assim, mais bonitos que eu conheço de cidadania, porque ele transforma aquilo que é o fruto do crime em algo que é retornável à sociedade de forma aproveitável. Né? Você fala Então, automóveis, casas, sim, lanches, essas coisas, essas apreensões? Esse não, tipo? Transformação. É transformação. Uma bebida alcoólica que foi apreendida, por exemplo, que ela não pode ser leiloada por diversos motivos, você não tem condições de verificar a procedência, ela é transformada em álcool em gel. Então, lembra, por exemplo, na época da pandemia, onde teve aquele problema da falta de recursos para álcool em gel. Então, houve essa parceria feita com instituições, geralmente as instituições de ensino, as instituições federais. As universidades pegam esses produtos e eles fazem projetos de transformação dessas mercadorias em algo útil. Então, assim, cigarro é transformado, o tabaco é transformado em cimento. Olha só. Né? Então, lembra de algum outro, Humberto? Você vai transformar em adubo TV também. Box. TV Box. A TV Box, sabe aqueles receptores de TV pirata? Sim. Aquilo são transformados em microcomputadores. Para escola, que são distribuídos para as escolas públicas. Então, através desses TV Box, as crianças elas têm acesso à informática, à alfabetização digital. Então, é algo assim muito interessante, né, que traz assim muito retorno à sociedade. E aí, por exemplo, os vestuários, também através da Receita Cidadã, eles são também doados às entidades beneficentes, aos órgãos públicos, para que eles também possam descaracterizar, retirar as marcas, porque a gente não poderia devolver com marcas, mas sendo descaracterizado, isso pode retornar à sociedade. Que legal. Então, esse é um programa muito interessante, né, que vale a pena Isso conhecer. é nível Brasil, né? Isso é Todos nível os nacional. estados. Isso é nível nacional. Né? Então, é algo fantástico, né? Acho porque produtos que a gente destruía, pagava para destruir, hoje são aproveitados. Muito bom. Sendo úteis para a sociedade. Esse é o Receita Cidadã. Esse E é o o Receita conscientização? Conscientização é esse esclarecimento que a gente faz. É um Isso. programa de educação, né? Isso, é um programa de educação. A gente tem vários materiais disponíveis. Então, panfletos, revistas... Vocês estarem aqui é uma conscientização. Isso né? é uma forma de conscientização. Então, tudo que a gente leva para conscientizar a sociedade, né, para entender os porquês, como eu tinha falado no início, e fazer essa transformação,
entender a cidadania como um todo. Sim. Eu tenho direitos, mas eu tenho obrigações. Né? Então, isso é extremamente importante. E é isso que a gente trabalha dentro da conscientização tributária. Cada um tem que fazer a sua parte. Criar uma cultura das pessoas, Criar né? uma cultura. Acho que é o que falta. E aí é uma outra alternativa que é a gente entrar na educação. Legal. E esse é um outro projeto que nós temos também, que é a inclusão da cidadania fiscal no currículo escolar. Legal. Então, existe um projeto, né, que está em movimento já em âmbito nacional, em vários estados já começaram, que é incluir a cidadania fiscal no currículo escolar. Levar esse conhecimento para as crianças, para o ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. E aí a gente também conta, não só com os NAFs nesse projeto, porque os NAFs também, através das faculdades, eles aprendendo, eles também podem levar essa conscientização aos alunos dentro das escolas. Então, a gente tenta pegar toda a população para ver se melhora. É uma grande teia, né? É uma teia. Isso me faz até pensar, Nívia, como é que os alunos estão recebendo isso, né? De terem a possibilidade de trabalhar com o NAF, de estarem envolvidos nisso. O pessoal da contabilidade, inclusive, né? Isso, e importante frisar que os NAFs, diferente de que muitos pensam quando nós reativamos os NAFs aqui da Unialfa, fizemos a divulgação, não é exclusivo a alunos de ciências contábeis. Sim. Certo? Então, o NAF, ele se aplica a todos os cursos de graduação. Certo? E esse papel nosso é disseminar nas instituições, nas escolas, nas comunidades, né, em instituições parceiras, né, nós inclusive estamos com um projeto, né, já em parceria com eles, do Declare Fácil. Esse sim se limita ao curso de Ciências Contábeis, né, onde eles estarão em um dia supervisionados, estarão na sede da Delegacia Fiscal da Receita Federal, ajudando a fazer a declaração de imposto de renda da comunidade, os nossos alunos. Então, eles vão passar por um treinamento, juntamente com os professores, todo o suporte da Receita Federal, e eles passam todo dia lá atendendo a comunidade. Então, nesse caso da declaração, se restringe ao aluno de Ciências Contábeis. Mas, com relação a suporte, como a própria Lorena mencionou, o atendimento nas escolas, né? Por mais que ainda não esteja no projeto político-pedagógico da escola, mas pode-se trabalhar em projetos integradores, interdisciplinares, disciplinas eletivas, e isso é uma vivência que o nosso aluno, em conjunto com o NAF, com os professores, estão aptos a passar esse programa de educação de cidadania fiscal. Então, nós temos uma perspectiva muito grande, né, no intuito de ampliar o atendimento à comunidade, e nós recebemos, assim, de uma forma muito benéfica, a adesão dos alunos. Nós fizemos recentemente um evento, contamos com a parceria tanto do Sr. Humberto como também da Lorena, estiveram aqui, e nós temos uma adesão muito grande dos alunos com interesse de integrar ao NAF e de prestar serviços à comunidade. Então, na realidade, o que a universidade percebe nesse momento? O que falta mesmo é um espaço para nós darmos a oportunidade, porque o aluno ele já tem esse senso de cidadania, e é isso que a Unialfa vem fazer nesse momento, né? De abrir o espaço, as possibilidades de estar prestando serviço em parceria com órgãos como a Receita Federal nesse momento. Muito legal. Eu estava aqui pensando sobre o imposto de renda e essa corrida que a gente está agora desse mês, né? E aí existe tanta coisa por trás do imposto de renda, existe a sonegação, que a gente tem que falar também como combater essa sonegação. Mas aí uma pergunta que fica na minha cabeça é que a gente está vivendo uma pejotização. E é natural que as pessoas estejam abrindo seus MEIs e tudo. Eu queria que vocês dessem uma opinião pessoal para mim, já que vocês vivem isso há muito tempo. Depois dessa criação do MEI dessa forma muito ampla, né, que as pessoas estão optando e achando que é o melhor caminho, isso tem prejudicado nossa receita? Como é que vocês observam isso? Assim? É natural para a economia do país? É uma coisa que a gente vai passar mesmo? Ou isso tem que ser combatido? Como é que vocês observam? Sim, tendências que entendem que deve ser combatido no sentido de que a contribuição previdenciária cai. Assim,
Por quê? Porque vai haver a pejotização, a empresa presta serviço como MEI, vai receber como pessoa jurídica, não vai ter aquela contribuição previdenciária alta, Sim. que é do empregado. Mas entendo que a coisa está caminhando bem desse jeito. Por quê? Porque está fortalecendo pessoas a se estarem instalando como empreendedores. Isso é muito importante para o país. A pessoa assumir o risco de um negócio. Isso é muito importante. Então, há defensores de um lado que entendem que a pejotização atrapalha a arrecadação, né? Mas, por outro lado, nós temos que ver os benefícios que traz para a economia do país. Já que você falou sobre o MEI, inclusive o NAF, lembrando, o NAF é para atender pessoas hipossuficientes. O que quer dizer isso? Pessoas físicas que são fracas, não têm condições de pagar um contador. Legal. Porque, de repente, alguém aqui escuta, um contador escuta e não conhece o NAF direito, pode dizer, vai concorrer comigo. Não concorre. O NAF não é um escritório de contabilidade, como núcleo de prática jurídica, não é da Justiça. Não é um escritório de advocacia, quero dizer. O NAF não é uma agência da Receita Federal. Assim como o NPJ não é da Justiça. Não celebramos um convênio. Não há servidores da Receita e nem tem acesso a programas da Receita. Os futuros profissionais atendem, prestam assistência com o serviço web da Receita Federal do Brasil e com senhas, a forma de entrar no gov.br da pessoa contribuinte. Dessa forma que está sendo desenvolvido o Declare Fácil, né? Então, o NAF vem atender pessoas fracas economicamente. Baixa renda, né? MEI também. MEI. Tá? MEI também. A Lei Complementar 123, inclusive, no seu artigo 18, no parágrafo 22, diz o seguinte, que escritório de contabilidade que esteja optante pelo Simples Nacional, há obrigatoriamente que prestar serviço para a MEI. Caso isso não ocorra, o parágrafo 23b fala o seguinte, ele será excluído do Simples Nacional. Então, o NAF, juntamente com o escritório de contabilidade, pode prestar esse serviço e o escritório vai estar fazendo a parte dele. Obrigação legal, por lei complementar. Ele tem que cumprir isso, senão vai ser excluído. E produtores rurais de pequeno porte, pessoas físicas que se realizam importação e exportação, né, podem ser auxiliadas pelo MEI. OSC, Organização da Sociedade Civil, como Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente, Fundos dos Direitos de Proteção à Pessoa Idosa, e as mulheres em risco de vulnerabilidade. É outro programa, não é da Receita Federal do Brasil, mas surgiu por causa do programa NAF da Receita Federal do Brasil. Olha só. NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, lá na Bahia, não vou dizer o nome da instituição dessa vez, viu, para não comprometer, né? Mas um NAF lá da Bahia fez o trabalho de atendimento às mulheres em vulnerabilidade social. O êxito foi tão grande que o Ministério da Fazenda editou uma portaria estabelecendo o programa Mulher Cidadã. E a Receita Federal do Brasil assumiu esse programa. Então, Legal. o NAF que fizer grandes trabalhos, 6 eventos no mínimo, com o programa Mulher Cidadã, é certificado de uma forma bem brilhante. Muito E nós bom. oferecemos certificações anuais, nacionais. Eu queria ouvir sua opinião, Lorena, sobre a questão da pejotização. Você ficar à vontade para falar também. Sim, a questão do MEI ela é extremamente importante para tirar as pessoas da informalidade. Né? Então, assim, é muito importante, a gente orienta, muitas vezes a pessoa tem ali uma atividade, ela precisa de ter renda, ela quer ter renda, quer ter uma empresinha dela, então ela se formalizar como MEI é extremamente importante. Contudo, existe essa questão da pejotização que está sendo levada de uma forma, às vezes, até... né, injusta com o própria pessoa, né? Porque já não quer pagar os encargos trabalhistas, então fica como PJ. Então, existe sempre os dois lados da moeda. E isso precisa ser sempre pesado, né? Então, assim, existe o benefício, que é extremamente importante para aqueles pequenos empreendedores, né? Mas, infelizmente, tem tomado esse rumo, né? Da pejotização para tudo, né? Porque aí o empregador, ele se exime de várias coisas, né? Fazendo com que o empresário ali, ele assuma todos Sim. os encargos, né? É Então, observar com uma lente bem crítica, isso, né? a gente tem que ter esse olhar crítico. É uma coisa
muito positiva. Sim. Mas que existe este viés que tem sido tomado que pode ser, sim, prejudicial. E como é que a Receita hoje lida com sonegação? Estamos preparados? A nossa tecnologia sabe encontrar todas as malandragens da máquina? Como é que funciona isso? Grande parte, Essa é uma sim. pergunta excelente. Veja bem, a Receita, conjuntamente com os fiscos estaduais, né, desenvolveu, no passado, 2007, o Programa Nota Fiscal Eletrônica. Uhum. Isso foi o prelúdio para trazer o quê? O SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Uhum. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, no supermercado, e várias vezes na minha frente já disseram isso, quer pôr o seu CPF no cupom? Não quero que a Receita, desculpa, a Receita já sabe Sim. tudo. A Receita sabe tudo, às vezes não tem condições de fazer ligações dos contribuintes para chegar, né, em todos ao mesmo tempo. A falta de, assim, material. Sim. Né? Gente. Mas recurso. programas tecnológicos nós temos suficientes, sim. Se quisermos, nós temos condições de fiscalizar todos. Por meio de tecnologia. Isso já acontece no Brasil, Sim. né? Sim, acontece. Agora a Receita mudou assim, o seu entendimento. No passado, mais repressão se a pessoa agisse errado. Hoje, o Código Tributário Nacional já previa a transação como meio de extinção do crédito tributário, da dívida. Né? Crédito tributário é a dívida do contribuinte. Hoje a Receita já está aceitando a transação, que facilita demais o acerto das contas do contribuinte com a Receita. Além disso, a Receita oferece acompanhamento dos contribuintes, acompanha os contribuintes, chama o contribuinte, você está devendo, Sim. vamos acertar? Né? Ela não Orienta, chega mais para né? lançar primeiro conversa. A linha hoje é de conformidade. Então, assim, para você ter noção, o sonegador mesmo é uma parte muito pequena, uma parcela muito pequena da sociedade. Que é quem? A maioria são os grandes, né? São os grandes, né? Mas a maioria da população, ela quer fazer as coisas certinhas. Então, a gente se percebeu que é mais interessante você orientar. Você fala, olha, isso aqui está errado e corrija, que é a ideia da conformidade, do que ficar apenas autuando. Sim. Então, hoje mudou muito a visão da Receita em relação à questão da fiscalização. Hoje a gente trabalha mais com a conformidade. A gente faz a orientação, indica onde está o erro, te permite corrigir. Ah, não vou corrigir, continue. Aí sim entra essa autuação. E existe um trabalho de inteligência. A Receita Federal tem uma possibilidade de inteligência muito grande. Então, existe o serviço que permite acompanhar todos esses dados e fazer esse cruzamento de dados, que permite, sim, fiscalizar de uma forma mais assertiva aquele que realmente precisa de fiscalização. O imposto agora ele está automático, né? Que falaram, né? Ele faz o preenchimento até automático, o né? pré-preenchida, O pré-preenchido, né? A gente tem a né? pré-preenchida, né? Então, assim, a pré-preenchida já é uma evolução, né? Já mostra para você aquilo que tem. Você tem que conferir, você tem que corrigir os dados, porque, assim, o que significa uma pré-preenchida? O seu prestador de serviço ali, a fonte pagadora, ela prestou as informações. Você tem que ver se ela emprestou as informações corretas. Sim. Se tiver tudo correto, ok, está tudo tranquilo. Caso contrário, você precisa corrigir. Né? Então, é essa a questão da pré-preenchida. É uma evolução. Né? Muito bom. E eu acho que a gente está nesse caminho, né? A gente falou sobre educação fiscal aqui, mas eu queria falar também sobre reforma tributária. É um assunto que se discutiu muito durante o ano todo, né? Tem se discutido. E na visão de vocês, assim, está acontecendo uma simplificação do sistema? Vocês são a favor dessa ideia da reforma? O que o senhor pensa sobre isso? Então, a tributação ocorre sobre a renda, consumo, sobre a propriedade. Essa reforma tributária vai ser somente sobre o consumo. Né? Tanto que vão deixar de existir a contribuição para o PIS, PASEP, COFINS, né? E parte do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tudo sobre o consumo. Contribuições, lembra que falamos das 5 espécies de tributos, a contribuição PIS, PASEP e COFINS são formas, espécies de contribuições sociais. E o IPI, um imposto. Né? Inclusive, você citou o IPI como um que leva para o inferno, se não lembram disso? Sim. Então, esses 3, parte do IPI e contribuição PIS, PASEP e COFINS, deixaram de existir. E surgirá o quê?
a contribuição social sobre bens e serviços e o imposto seletivo na seara federal. A nível estadual e municipal, estarão 2 desaparecendo, isso no decorrer de um certo tempo, tá? O ICMS e o ISS. E ICMS estadual e ISS municipal, surgindo o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Muito bem. Vai ser bom? Acredito que vai ser bom, vai melhorar, vai simplificar de alguma forma. Só que no decorrer de um certo tempo, vai ter que ter esse período de transição. Sim. Perfeito? Bem, por que o IPI não vai desaparecer todo? Porque aqueles produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus têm a tributação do IPI com benefício fiscal. Então, se existe o mesmo produto que é fabricado na Zona Franca de Manaus fora daquela Zona Franca, esse IPI vai permanecer, para não prejudicar a Zona Franca de Manaus, né? Então, vai continuar. Imposto seletivo sobre bens supérfluos, né? Aqueles que prejudicam a saúde, o meio ambiente. Sim. Esse é um novo imposto, onde o IPI ele jogava uma alíquota alta sobre esses produtos. Perfeito? Agora, no combate à sonegação fiscal vai ser bom. Por quê? Quando o cliente paga ao fornecedor pelo sistema que está sendo criado, o tributo já vai direto para o ente tributante. Só o líquido será recebido pelo fornecedor. Então, quer dizer, não haverá chance de sonegação fiscal. Se a pessoa pagar dessa forma, né? A gente não diz que alguém não vai querer, de repente, fazer algum meio de burlar o sistema. Isso a gente não pode garantir, porque a pessoa, para fazer maldade, pensa em tudo, mas vai diminuir bastante, viu? Muito criativo, mas vai diminuir bastante, com certeza, que os SPEDs já diminuíram bastante a possibilidade de um grande volume de sonegação fiscal, né? Que nós temos hoje a nota fiscal eletrônica, o e-social em relação às operações com os empregados, né, folha de pagamento, e financeira, tudo que a gente opera nos bancos está registrado na Receita. Todos os documentos fiscais estão no SPED, então está tudo interligado. Receita Saúde, agora que os médicos odontólogos, prestadores de serviços de saúde têm que emitir, né? Então, tudo está interligado. A Receita, como a Lorena disse, a pré-preenchida leva todas as informações lá para a pré-preenchida. Só que o contribuinte tem que conferir, porque pode ter erro. Tá? Vocês aconselham as pessoas a procurarem um profissional para fazer o imposto de renda? Ou você acha que a forma como ele já está sendo aplicado, as pessoas conseguem fazer sozinhos? Depende da situação. Tem pessoas que têm apenas uma fonte pagadora, ela não tem grandes movimentações para declarar, aí ela consegue fazer. Agora, em casos onde a declaração dela tem muitos bens, tem patrimônio, várias fontes pagadoras, é recomendável procurar um profissional. Para não deixar faltar isso, nada, porque né? para não deixar faltar. A legislação é muito complexa. Então, assim, o risco, né, a chance de dar alguma coisa errada, de você, a não ser que você seja um autodidata e você estude, ok. Mas, assim, em casos de declarações mais complexas, sim, é recomendável procurar um profissional. Alguém que estudou para poder fazer, né, óbvio. Agora, sim, tem casos, assim, a declaração muito simples, às vezes ela consegue mesmo fazer. Porque a internet também ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. Por exemplo, no caso do projeto Declare Fácil, que é esse projeto que a gente faz em parceria com os NAFs, são declarações mais simples. Sim. Então, assim, a gente não leva os alunos lá para poder apurar coisas complexas que eles ainda não têm conhecimento. Então, são declarações mais simples. Então, a gente limita o valor da renda, a gente limita a questão dos bens. Então, para que consiga ser feito um trabalho de qualidade que seja possível ser feito ali, entendeu? Então, dá para fazer sim, dependendo, lógico, da situação patrimonial. Ficou em dúvida, né? Procura um profissional, né? Fica na dúvida, procura um profissional, com certeza. Por exemplo, grandes empresários, profissionais médicos, grandes produtores rurais, é recomendável que procurem um profissional. Também são tributos ele não tem específicos tempo de ficar estudando a legislação fiscal. E é uma legislação que ela tem atualizações todos os anos. Né? Então, assim, muito difícil. Quem não está na área está sabendo de todas as atualizações. Às vezes nem o próprio contador está Justamente, nem o próprio contador às vezes está ciente, Quem né? nunca teve um probleminha, né? Isso. Mas é uma coisa que é importante a gente deixar muito claro, que existe também um mito muito grande em relação à malha. Sim. Né? As pessoas têm muito medo. Nossa, eu fiz a declaração e cai na malha, né? Como se tivesse o leão ali pronto para pegar ali, né? Eu vou sair preso.
assim, essa primeira malha que acontece, ela é uma malha de batimento eletrônico. Então, se você presta uma informação, né, e a fonte pagadora prestou uma outra informação divergente, automaticamente se cai na malha. Sim. Então, você pode ir lá tranquilamente corrigir a informação. Ou, se o prestador tiver informado de forma errada, iria falar, olha, corrige, por favor, para mim, que aí você sai automaticamente da malha. Né? Ah, não, então não resolveu de jeito nenhum. Aí isso sim vai para as equipes de fiscalização que vão trabalhar essa declaração em malha, intimando a fonte pagadora, né, os médicos envolvidos, aquilo que não foi, para poder tentar entrar. E no caso de sonegação, de informação, aí sim que existe os lançamentos de ofício. Excelente. A gente está chegando no final do programa, eu queria que vocês trouxesse algum assunto que a gente não tratou aqui. Faltou perguntar alguma coisa? Faltou complementar. Então vai. Nós temos mais um programa de cidadania fiscal. É verdade, é o 5º programa, você não falou dele, né? Não, o 5º nós falamos, eu vou falar Falou? o 6º agora. Então Na curricularização ainda cabe acrescentar o quê? A curricularização também no ensino superior. Ah, sim. Tá? Então, o que nós queremos na Unialfa? Colocar em todos os cursos de graduação e pós-graduação também. Isso. Aí a professora Aninha vai ter que conversar com mais alguém. Não é isso, professora Aninha? Mas Depois desse queremos. podcast tem outra reunião. Sim, queremos, tá? E conheça a nossa aduana também. A Receita oferece a visitação às nossas aduanas. Legal. Para conhecer como funciona a nossa aduana. Ir lá presencialmente Isso, e ver o exatamente, serviço de vocês. visitação. Conhecer o trabalho dos portos, aeroportos, né? Bacana. Existe até um programa de TV, Tem, famosíssimo. né? O famosíssimo. Então, assim, que é justamente isso, né? Para a pessoa conhecer. Porque, como a gente falou, quando se conhece os porquês, é muito mais fácil você fazer corretamente. E depois né? não dizer, eu me sacanearam, né? Isso, Eu fui justamente. Você nem sabe o que você está Isso, né? fazendo errado, né? E o que Justamente. você está fazendo certo. É isso. Alguma coisa que faltou acrescentar que você acha que é legal? Não, é só um convite. Boa. Né, aos alunos. Então aí você pode olhar para a câmera e fazer Isso, o convite. é o convite aos alunos a não perderem essa oportunidade de participar do NAF, né, desse Núcleo de Apoio Fiscal, que é algo que assim, é extremamente engrandecedor, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Porque você tem essa oportunidade de trabalhar em sociedade, colocar em prática aquilo que se aprende na faculdade e levar conhecimento à sociedade. Nós todos temos responsabilidade social, nós todos temos que levar o nosso conhecimento àqueles que mais precisam. Então, fica esse convite para que todos participem, né? Aproveitem essa oportunidade. Muito bom. Coordenadora Nível, quer acrescentar também? Bom, eu agradeço a presença da Lorena, do professor Humberto, reforço o convite para os alunos, é um momento muito importante, a reativação do Núcleo de Apoio Fiscal, né, em parceria com o Núcleo de Práticas Empresariais. O propósito, como mencionado aqui, é oportunizar para o aluno a vivência prática do que se vive em sala de aula e o exercício da cidadania, né? Então, trabalhando o senso de responsabilidade social, deixando claro que não se restringe a cursos de ciências contábeis, mas todos os cursos, até mesmo cursos da saúde, né, professor? Sim. Muitas vezes tem esse estigma que apenas, mas eu vou trabalhar apenas abertura de empresa, vou trabalhar só quesitos de gestão, e não, na realidade, todos os cursos, né, como dito pelo professor Humberto aqui, respeitosamente chamo de professor, né, também já foi professor também, ele é o auditor da Receita, mas ele trabalhar com a responsabilidade social não é apenas cursos da área de negócios, né? Ele nasce aqui na Unialfa, na Escola de Negócios, mas com o propósito de ampliar tanto os cursos de graduação, como também os cursos de pós-graduação também. Muito bom. Professor Humberto, só para a gente fechar, como é que eu faço para fiscalizar se a Receita, o Estado, o Tesouro está aplicando direito aquilo que eu estou... Excelente colocação. Não é? Exatamente. Faltou essa, né? Essa faltou, Quando essa. falamos de cidadania Isso é a melhor fiscal, coisa. educação fiscal, veja bem, a educação fiscal começou em 1996 com o programa de educação tributária. Na administração do Estado, nós temos receita, gestão, despesa. 3 campos de atuação do Estado, né? 96 começou-se a trabalhar apenas na receita, na parte da arrecadação. 99, já vendo que não bastava a gente acrescentar mais na arrecadação tributária,
entendeu-se que deveria partir no acompanhamento da gestão e da despesa, onde está sendo aplicado o tributo. E muitas pessoas perguntam, quando a gente faz a palestra, antes de chegar, mas de início comecei com a parte de educação tributária. E muitas pessoas diziam, mas para que eu vou pagar, recolher tributos se o Estado não me retorna? Sim. Se não me retorna. E se é mal aplicado o recurso? Muito bem, eu lhes respondia que é dever nosso pagar e recolher, depois ver o que acontece lá. Né? Hoje nós acentuamos, eu hoje digo já há um tempo atrás, tá? Trabalhamos nos 3 campos da atividade financeira do Estado. Receita, incentivando o povo a cumprir com seus deveres, acompanhar a gestão pública e depois a aplicação do recurso arrecadado, porque metade é sonegado. Mas a metade arrecadada, que seja feita uma boa aplicação. Nós temos os órgãos que fiscalizam. Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, município, da União, né? Mas assim temos condições de criar órgãos de fiscalização da sociedade. Tivemos aqui em Goiânia já um Observatório Social de Goiânia que nós ajudamos, nós como Receita Federal do Brasil ajudamos a criar, mas que foi extinto por falta de gente para colaborar. O Observatório Social de Maringá fiscaliza com todo rigor a Prefeitura Municipal de Maringá e a Câmara de Vereadores de Maringá, isso há bastante tempo. Chegou a ganhar até o 1º lugar num prêmio oferecido pela ONU, como um trabalho de grande repercussão social. Legal. O juiz ali presente da Vara da Infância e Juventude foi gratificado com uma condecoração, lugar 50, 60, não me lembro direito, mas ele assistindo essa premiação, o 1º lugar do Observatório Social de Maringá, ele trouxe essa ideia para Goiânia, começamos a nos reunir, criamos, mas extinto por falta de voluntários. Então, pessoas, convidando os alunos aqui da Unialfa a estarem no NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, trabalhando, ganhando essa conscientização tributária, fiscal, sabendo as 3 áreas, receita, gestão, despesa. Aquela interação social com contribuintes vulneráveis. Veja bem, a responsabilidade, o fortalecimento do crescimento dessas pessoas, futuros profissionais. Mas como a professora Nívia aqui falou agora há pouco, nós convidamos todos os profissionais, futuros profissionais que se graduam ou fazem pós-graduação aqui, a conhecerem a conscientização tributária, a cidadania fiscal, porque desta forma, com essa educação e amplo desenvolvimento e crescimento, teremos condições de mudar o nosso país da forma como nós queremos, desde que todos tenham responsabilidade. Claro, né? Que é dever de todos. E digo que vocês todos fazem parte da nossa Receita Federal do Brasil, que é um órgão de defesa da sociedade brasileira, e nós somos pessoas do Estado brasileiro em defesa do Estado brasileiro. Sem ter medo do leão, gente. Nenhum medo. Leão é bom. Só agir direitinho. Acrescentar alguma coisa, Lorena, em relação a esse lugar da sociedade fiscalizar e observar esse recurso? Acho que o Humberto ele falou muito bem sobre essa questão da fiscalização. Lembrando que a gente deve fiscalizar. Sim. A gente deve. E é sempre importante saber quem nós estamos colocando nos órgãos de gestão, né? Nas políticas, nas votações, nas eleições, a gente tem que estar alerta, né? Conhecer os nossos candidatos, fazer uma escolha consciente. Não apenas porque posta mais coisas divertidas no Instagram, que faz mais gracinhas, é o mais bonito, é algo consciente. Isso faz parte de cidadania, de ter consciência. Né? É um excelente corte, né, para esse ano de eleição. Obrigado por ter fechado dessa forma. Agradeço a participação de vocês. Espero que vocês voltem. Acho que tem mais assuntos para a gente tratar aqui no AlphaCast. Nós que agradecemos a oportunidade. Estamos muito agradecidos e satisfeitos em estar aqui. Que bom. Então voltem. Casa de vocês. Obrigado, professora. Muito obrigada. A gente encerra mais um programa. Você sabe o que fazer. Curte, compartilhe e faça essa mensagem chegar para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.